Muitas das características comuns dos mamíferos não aparecem nos outros animais. Algumas delas, porém, podem ser observadas nas aves. Uma alta taxa metabólica e níveis de atividade ou complexidade de adaptações, como cuidado pós-natal avançado e vida social, aumento da capacidade sensorial ou enorme versatilidade ecológica. Tais características semelhantes nas duas classes sugerem que tais adaptações são homoplásias, ou seja, se desenvolveram independentes de ambos os grupos. Os mamíferos exibem também características exclusivas. Entre as principais estão glândulas mamárias, lactação, amamentação, presença de pelo, derivações específicas, garras, unhas, cascos, cornos, chifres, escamas, espinhos, placas dérmicas. Posição e função dos membros são modificados para suportar modos locomotores específicos. Cintura torácica simplificada, ossos pélvicos fundidos, presença de nariz, focinho, coração de 4 câmaras, pulmões com estrutura alveolar, diafragma muscular, órgão vocal na laringe, diversidade de vida social, cérebro aumentado, aumento do aspecto de reações comportamentais e suas interconexões com o aumento da capacidade de aprendizado social e individual, diferenciação interindividual, crescimento limitado por fatores hormonais e estruturais, determinação sexual cromossômica, sistema XY, topo da cadeia evolutiva, possuindo todos os sistemas completos e reprodução sexuada, entre outros. Os mamíferos são muito úteis para os homens desde o começo do tempo. Eles são utilizados para transporte, mas essa função vem decrescendo desde a invenção dos automóveis. Para alimentação, para o vestuário, além de ser muito utilizados como animais de estimação, tanto para proteção, socorro e companhia. As ordens Quiroptera, dos quiropteros, mamíferos voadores, os morcegos. Edentata, edentados, dentes reduzidos aos molares ou ausentes, tamanduás, preguiças e tatus. Lagomorfa, dos lagomorfos, 3 pares de dentes incisos que crescem continuamente, lebres e coelhos. Rodentia, roedores, 2 pares de dentes incisivos que crescem continuamente, ratos, camundongos, esquilos e castores. Cetácea, dos cetáceos, mamíferos aquáticos, baleias, golfinhos e botos. Carnívora, dos carnívoros, dentes caninos muito desenvolvidos, cão, gato, leão, lobo, hiena, coiote, urso, tigre, coati, lontra, foca e jaguatirica. Os Perissodactyla, mamíferos ungulados de dedos ímpares, cavalos, rinocerontes, antas, asnos e zebras. Artiodactyla, mamíferos ungulados de dedos pares, boi, porco, camelo, girafa, hipopótamo, búfalo, alce e cabra. Proboscide, dos proboscídeos, nariz superior forma proboscide muscular, longa e flexível, a tromba, dos elefantes. Sirênia, dos sirênios, corpo fusiforme, aquáticos, peixe-boi. Primato, dos primatas, cabeça formando ângulo reto com o pescoço, ossos das pernas separados, olhos dirigidos para frente, onívoros, lêmures, macacos e o homem. Controle populacional. As partes que formam a população são constantemente destruídas pelos fatores que determinam o tamanho dessa unidade biológica. Nascimento, morte, imigração, emigração, por isso a população sempre se mantém. Alguns mecanismos agem regulando o tamanho dessa população e garantem que o crescimento não exceda os limites, prejudicando a sobrevivência. Vários fatores causam a extinção dos mamíferos, como o fator mudança climática, a caça predatória, entre outros fatores. Chimpanzé. O termo chimpanzé aplica-se aos primatas do gênero Pan, da família dos pongídeos, com 2 espécies conhecidas, os chimpanzés comuns e os bonobos. Estudos apontam que os chimpanzés são parentes próximos dos seres humanos na evolução. Eles se separam do tronco do nosso ancestral comum por volta de 4 a 7 milhões de anos atrás e compartilhamos de 98 a 99,4% do nosso DNA com eles. Como o homem, o chimpanzé consegue reconhecer a própria imagem no espelho, capacidade que poucos animais apresentam. Também são capazes de aprender certos tipos de linguagens, como as dos sinais.
Devido à destruição do seu habitat e à caça ilegal de chimpanzés pelo mercado de carne e de animais, pensa-se que restam apenas 150 mil chimpanzés nos bosques e florestas da África Central e Ocidental. Um século atrás, haviam aproximadamente 2 milhões. Os golfinhos. Os golfinhos são animais cetáceos que pertencem à família do Delphinidae. São perfeitamente adaptados para viver no ambiente aquático, sendo que existem 37 espécies conhecidas de golfinho, dentre elas os de água salgada e os de água doce. São nadadores privilegiados, às vezes saltam até 5 metros acima da água. Podem nadar a uma velocidade de até 40 km por hora, mergulham em grandes profundidades. Sua alimentação consiste basicamente de peixes e luvas. Podem viver de 25 a 30 anos e dão à luz a um filhote de cada vez. Vivem em grupos, são animais sociáveis, tanto entre eles como entre outros animais e humanos. Os morcegos. Os morcegos são os únicos animais mamíferos capazes de voar, sendo divididos em morcegos propriamente ditos e raposas voadoras. Representam 1/4 da fauna dos mamíferos no mundo, pelo menos 1.116 espécies, e possuem enorme variedade de formas e tamanhos e enorme capacidade de adaptação em qualquer ambiente, e ampla variedade de hábitos alimentares. Cães. Cão ou cachorro é um mamífero canídeo e talvez o animal mais antigo domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu da domesticação do lobo cinzento asiático pelos povos daquele continente, há cerca de 100 mil anos. Ao longo dos séculos, através da domesticação, o ser humano realizou uma seleção artificial dos cães pelas suas aptidões, característica física ou tipo de comportamento. O resultado foi uma grande variedade de mais de 400 raças caninas, físicas, que atualmente são classificadas em diferentes grupos ou categorias. O vira-lata, no Brasil, ou rafeiro, em Portugal, é a dominação dada aos cães sem raça definida, SRD, ou mestiços, descendentes de diferentes raças.